Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Julho de 2026, segunda quinzena, ano 26, número 338, preço R$ 3. Samara Martins, pré-candidata da UP à presidência. O Brasil não será colonizado por nenhum imperialismo. A Verdade entrevistou Samara Martins, pré-candidata da Unidade Popular UP à presidência do Brasil. Única mulher entre todos os atuais pré-candidatos, Samara tem viajado o país apresentando o programa socialista para tirar o Brasil da crise e construir um país soberano e independente. Entre as propostas defendidas estão o aumento de 100% no salário mínimo, o fim do pagamento da dívida pública para os banqueiros e a revogação das reformas trabalhistas e da Previdência. Mesmo com a tentativa dos grandes meios de comunicação em esconder as propostas da UP, o partido tem crescido em todo o país, conscientizando milhares de trabalhadores de que é possível derrotar o capitalismo e construir o socialismo no Brasil. A Unidade Popular é a esperança real para a transformação da classe trabalhadora, afirma Samara, páginas 4 e 5. Povos em luta na América Latina, na página 9. Seção Brasil. A herança do burnout, Felipe Melo. Naquela empresa ele dirigia, o carro que sempre quis. Enquanto ela sorria, dobrando as roupas, e falava contente, fui eu que fiz. Eu não sabia que iria doer tanto, passar cada minuto trabalhando aqui, em pé ou sentado, cansado de viver, por anos num lugar assim. Se eu soubesse que seria operário, talvez não aceitasse viver só para trabalhar, talvez nem abrisse os olhos, sabendo que somente um dia não daria para descansar. Não há direitos para quem é pobre, só nos deixam migalhas. O conforto do rico já nasce garantido, sobre o suor de quem trabalha. Me pergunto então, quem aceitaria? Quem correria atrás de todo o seu lixo? Quem mais da sua casa faria todo o serviço? Quem mais atenderia o gerente que não sabe sua função? Quem viveria essa vida pelo conforto do patrão? Quem dirigiria o ônibus caindo aos pedaços? Quem dobraria toalhas até quebrar os braços? Quem ficaria contando um dinheiro que não é seu? Quem mais, no fim, seriam, além do meu pai, minha mãe e eu? Quem aceitaria seus gritos martelando no começo ao fim? E o que mais seria daquela empresa por todos esses anos sem mim? Fortaleça a imprensa popular e operária, doe pela chave Pix. Código na tela. Calor extremo é causado pelo capitalismo. Calor. Brasil teve 120 mil mortes associadas ao calor intenso nos últimos 20 anos. Denile Fonseca. Sair de casa para trabalhar sob um sol escaldante, enfrentar ônibus lotados, ver rios secarem, plantações serem perdidas e enchentes destruírem os bairros inteiros já faz parte da realidade de milhões de brasileiros. Nos últimos anos, o país passou a conviver com ondas de calor mais frequentes, secas e prolongadas e chuvas cada vez mais intensas. Embora fenômenos como o El Niño e a Laninha façam parte do funcionamento natural do clima, seus efeitos têm sido agravados por um planeta mais quente, consequência de um modelo de produção que coloca o lucro acima da preservação da vida. Em entrevista ao Instituto Humanitas Unisinos, IHU, a meteorologista Simone Ferraz explicou que o El Niño não mudou em sua essência, mas passou a atuar em um contexto climático completamente diferente. Imagine o El Niño acontecendo sobre um planeta que já está mais quente. O fenômeno continua sendo o mesmo, mas seus impactos tendem a ser maiores, explicou a pesquisadora. O alerta ajuda a desfazer uma ideia bastante difundida. Não é o El Niño que explica sozinho a intensidade da crise climática. O fenômeno natural ocorre há milhares de anos. A diferença é que hoje ele atua sobre um planeta cuja temperatura média aumentou devido às emissões de gases de efeito estufa, produzidas principalmente pela queima de combustíveis fósseis, pelo desmatamento e pela expansão de atividades econômicas que exploram a natureza em escala cada vez maior. Esse aumento da temperatura global não pode ser compreendido separado do modo como a economia está organizada. Sob o capitalismo, produzir cada vez mais significa ampliar mercados, extrair mais recursos naturais, expandir a mineração,
o agronegócio, a exploração de petróleo e o transporte internacional de mercadorias. A lógica da acumulação permanente de riqueza transforma a natureza em fonte de lucro, enquanto os custos ambientais recaem sobre a população trabalhadora. As grandes potências capitalistas concentram a maior parte das emissões históricas de gases de efeito estufa. Durante mais de um século, seu desenvolvimento econômico foi sustentado pela queima intensiva de carvão, petróleo e gás. Ao mesmo tempo, disputas por mercados, recursos naturais e áreas de influência continuam alimentando conflitos e uma indústria bélica que também consome enormes quantidades de energia e matérias-primas. As consequências já são sentidas em todo o mundo. Na Europa, ondas de calor bateram recordes nos últimos anos e provocaram centenas de mortes, além de incêndios florestais e impactos na agricultura. No Brasil, a população convive com secas históricas. Na Amazônia, enchentes devastadoras no sul e temperaturas cada vez mais elevadas em diversas regiões. Para os próximos meses, meteorologistas acompanham a possível influência da Laninha, que poderá alterar o regime de chuvas e favorecer eventos extremos, especialmente no norte e no nordeste. Mas reduzir esses acontecimentos apenas aos fenômenos naturais significa esconder sua verdadeira causa, como observa o pesquisador Dilermando Cataneu. É recorrente como a gente costuma culpar fenômenos naturais pelas coisas que acontecem, eximindo o Estado, a sociedade e o modo de produção capitalista. A crise climática evidencia que os desastres não atingem todos da mesma forma. Enquanto uma pequena parcela da população concentra riqueza e pode se proteger dos efeitos do calor extremo e das enchentes, trabalhadores, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, camponeses e moradores das periferias enfrentam as consequências mais duras de um modo de produção baseado na exploração da natureza e das pessoas. A discussão sobre o clima, portanto, não pode se limitar às previsões meteorológicas ou às conferências internacionais. Enfrentar a crise climática exige questionar um sistema que transforma florestas em pasto para o gado ou plantações de soja para exportação, incentiva o consumo desenfreado de combustíveis fósseis e faz da acumulação de riqueza um objetivo superior à preservação da vida. Enquanto essa lógica permanecer, os eventos naturais continuarão encontrando um planeta mais quente, mais desigual e vulnerável. Seção Trabalhador Unido. Senadores entram de férias e se recusam a votar o fim da escala 6x1. Felipe Annunziata, redação. Mostrando novamente seu compromisso com os patrões e os bilionários do país, os senadores liderados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, União, se recusam a votar o fim da escala 6x1 antes do recesso ou férias parlamentares. Enquanto dezenas de milhões de trabalhadores terão que aguentar meses nessa jornada escravizante, os senadores poderão aproveitar esse final de julho para viajar. O objetivo da direita e dos fascistas é tentar empurrar o máximo possível essa votação para depois das eleições. Essa tática foi determinada pelos dirigentes dos sindicatos patronais com o objetivo de tirar a discussão do fim da escala 6x1 das eleições e tentar diminuir a pressão popular e possibilitar que os senadores rejeitem ou sequer votem essa proposta. Outra intenção dos fascistas no Congresso é transformar a votação do fim da 6x1 na discussão de outra proposta apresentada pelos aliados de Bolsonaro, a PEC do fim do salário mínimo, chamada por eles de PEC da hora trabalhada. Ela prevê o fim do descanso semanal remunerado e obriga os trabalhadores a negociarem com o patrão diretamente sem a necessidade de se respeitar o salário mínimo constitucional. Não me obriguem, não me ataquem, não me ameacem. Vou decidir no meu tempo. É uma casa de 200 anos. Temos que ter cuidado, ainda mais em um ano de debate eleitoral. Muita coisa não pode vir à tona por causa da eleição, afirmou o presidente do Senado no plenário do Congresso. Aparentemente, o senador tem todo o tempo do mundo. Pena que os trabalhadores não. Patrões defendem senadores. De acordo com informações divulgadas na Folha de São Paulo, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Abrazel gastou mais de R$300 mil em publicações patrocinadas para defender o senador Alcolumbre. Na grande mídia,
Empresários e comentaristas gastam linhas e linhas para criar pânico sobre o fim da escala 6 por 1, assim como fizeram na época da escravidão, da criação do salário mínimo e do 13º salário. Nós estamos muito esperançosos com o equilíbrio do Senado, com a parcimônia do Senado, não que aprove ou desaprove, mas que essa discussão seja estendida sem as pressões eleitorais ou oportunistas de um momento eleitoral, afirmou Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria, a rede CNN. O equilíbrio do Senado, defendido pelos patrões, não passa da página 1. Além de aprovarem todo tipo de lei contra a população, como foi o caso do decreto legislativo que dificulta crianças e adolescentes vítimas de estupro de abortarem, acumulam-se os casos de corrupção envolvendo vários senadores, principalmente Alcolumbre, acusado de receber 30 milhões de dólares de Daniel Vorcaro, principal agente do escândalo do Banco Master, como denunciamos na edição número 337. Trabalhadores se mobilizam. Apesar de todas essas manobras, os trabalhadores continuam em luta pelo fim da escala 6 por 1. Diversas categorias têm se mobilizado e conquistado a redução da jornada de trabalho e, em alguns casos, a redução da jornada com aumento salarial. Na Paraíba, os trabalhadores da limpeza urbana, liderados pelo Sindilimp-PB, após uma forte luta, conquistaram o fim da jornada 6 por 1, a redução da jornada semanal e ainda um aumento salarial de 8%. No Rio de Janeiro, os rodoviários realizaram uma greve de 2 dias contra a escala 6 por 1 e por aumento real nos salários. Em maio, os rodoviários de Manaus realizaram uma mobilização parecida. No comércio e na indústria, as mobilizações crescem. O Movimento Luta de Classes, MLC, tem organizado manifestações em shoppings e panfletagens nas portas de fábrica, para chamar mais trabalhadores à luta. A próxima Jornada Nacional de Luta está prevista para o próximo dia 22 de julho em fábricas de todo o país. Greve contra 6 por 1. A realidade é que se não ampliarmos a pressão sobre os patrões e os parlamentares, eles farão de tudo para impedir a vitória dos trabalhadores. Por trás do discurso de paciência e responsabilidade está o objetivo de manter a exploração da classe trabalhadora e os baixos salários no Brasil. Afinal, sempre foram esses os dois pilares da dominação dos patrões do passado e do presente no nosso país. A luta contra a escala 6 por 1 é mais um passo que damos em direção da libertação completa da classe trabalhadora deste regime de opressão que é o capitalismo. Na nossa frente se encontram apenas patrões gananciosos, políticos de direita e fascistas corruptos. Mas, para sairmos vitoriosos nessa luta, é preciso ampliar o número de greves em todo o país, nacionalizar as mobilizações com o objetivo de denunciar os parlamentares contra o fim da escala 6 por 1. Na guerra eleitoral que se aproxima, os eleitores terão direito a votar 2 vezes para senador. É preciso denunciar cada um dos atuais senadores que está jogando essa pauta para debaixo da gaveta. Se os patrões, a grande mídia e os parlamentares acham que o povo vai esquecer da luta contra a exploração por causa das eleições, cabe a nós ampliarmos a mobilização neste período e mostrar o quanto estão enganados. Na luta de classes, apenas a mobilização dos trabalhadores poderá garantir a vitória. Servidores públicos municipais de Divinópolis em greve. Professor José Heleno e Fernando Lopes, UP. Servidoras e servidores públicos municipais de Divinópolis, no centro-oeste mineiro, deflagraram greve por tempo indeterminado em assembleia realizada no último dia 30 de junho. A greve tem como objetivo impedir a reforma da Previdência proposta pelo Executivo Municipal e garantir o controle social sobre a Instituto da Previdência Municipal, DIVPREV. Antes de enviar a proposta de reforma da Previdência para a Câmara Municipal, o Executivo encaminhou um projeto de lei proibindo que servidores e servidoras filiados a partidos políticos ou sindicatos fossem membros do Conselho Municipal do DIVPREV. Além disso, o projeto de lei modificava a natureza do Conselho, que deixa de ser deliberativo e se torna consultivo. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara Municipal, onde a prefeita tem ampla maioria,
mas os sindicatos que representam a categoria foram à justiça, garantido o retorno dos conselheiros e conselheiras representantes da classe trabalhadora aos seus postos. No início do mês de maio, o Executivo encaminhou para o Legislativo o PL 008/2026, que ataca diversos direitos da categoria, institui um pedágio de 100% para quem está próximo da aposentadoria, aumenta as alíquotas de contribuição e a idade mínima para se aposentar, retira conquistas como abono permanência e outros. A reação dos servidores e servidoras foi vigorosa. Durante o mês de maio, diversas manifestações e assembleias mostraram a força de uma categoria que não aceita a perda de seus direitos. Diante da força da mobilização, no dia 28 de maio, um dia antes da votação na Câmara Municipal, o Executivo suspendeu sua tramitação e definiu um prazo de 30 dias para negociações e apresentação de emendas. Vitórias da mobilização. Durante o mês de junho, servidores e servidoras se debruçaram sobre a PL 008/2026 e apresentaram 27 contrapropostas. Exigiram também que o município apresentasse os estudos técnicos que embasavam o velho discurso de que, sem reforma, não há garantia de salários, não há verbas para as políticas públicas. A mesma cantilena neoliberal que sustenta os governos alinhados com a grande burguesia. Mas o governo municipal se mostrou irredutível e, mesmo acatando algumas das sugestões de reelaboração do texto do projeto de lei, não alterou o núcleo duro da reforma, mantendo a perda de conquistas históricas da classe trabalhadora. Além disso, não apresentou estudos técnicos que justificassem a necessidade da reforma da Previdência Municipal. Diante do impasse, trabalhadores e trabalhadoras decretaram greve por tempo indeterminado e têm realizado manifestações de rua e dentro da Câmara. Profissionais da educação entraram em greve no dia 3 de julho, com adesão de mais de 90% da categoria já no seu primeiro dia. No dia 6 de julho, servidores e servidoras do quadro geral da Prefeitura Municipal de Divinópolis também aderiram à greve. Mesmo com as manifestações, a administração antipovo levou novamente o projeto para votação na reunião seguinte da Câmara dos Vereadores. Mas, ao contrário do que a gestão esperava, a resposta dos servidores foi clara: permanecer na luta. Após a vergonhosa votação do projeto, os servidores saíram da Câmara de cabeça erguida e decidiram, em ampla maioria, pela manutenção da greve por tempo indeterminado. É somente com a organização da classe trabalhadora e da população, em conjunto com a postura combativa dos sindicatos, que conseguiremos garantir nossa vitória e impedir que a sanha da gestão neoliberal coloque nos ombros dos servidores a conta da administração capitalista do Estado. Seção Entrevista. Samara. É preciso destruir esse sistema capitalista que é a maior causa da violência contra as mulheres. A Verdade entrevistou Samara Martins, pré-candidata da Unidade Popular UP à presidência da República. Samara tem 38 anos, é casada e mãe de 2 crianças. Nascida em Belo Horizonte, Minas Gerais, mora há 15 anos em Natal, Rio Grande do Norte. Filha de trabalhadores, sempre estudou em escola pública e, com muito esforço, formou-se em odontologia na UFRN. Iniciou sua militância política ainda cedo, no movimento estudantil secundarista, sendo uma das fundadoras do AMES BH. Hoje, é cirurgiã dentista do SUS e única mulher pré-candidata à presidência da República. Rafael Freire, redação. A Verdade. Em 2022, você foi candidata a vice-presidente e agora é candidata à presidência da República. Qual o desenvolvimento do partido nesse período? Samara Martins. Em 2022, nós éramos um partido ainda muito pequeno, com apenas 3 anos de registro eleitoral e cerca de 3 mil filiados. Mais ou menos. Hoje, estamos com 17 mil filiados e desenvolvendo uma campanha de filiação nas ruas. Conseguimos chegar a vários estados, como o Paraná ou Amazonas. Além disso, também tem aumentado a formação e a qualidade dos filiados, organizando núcleos de base e diversas lutas. Isso nos dá um corpo de militantes dispostos a apresentar o programa do socialismo para o Brasil.
Outra questão que difere de 2022 é a própria conjuntura eleitoral no país. Lá havia uma disputa mais clara do que era o fascismo e do que era uma proposta mais progressista. Mas hoje, mesmo os que se dizem de esquerda aplicam uma política econômica quase igual à do governo Bolsonaro. Nós nos apresentamos como, de fato, uma alternativa de esquerda, e isso fica muito claro para os trabalhadores, uma esperança revolucionária. Quais são as principais propostas do Programa Socialista da UP para o Brasil? O Programa da Unidade Popular tem 25 pontos. Um deles é auditar e suspender o pagamento da dívida pública que rouba o orçamento do nosso povo e destina 43% do orçamento para o pagamento do Bolsa Banqueiro, para pagar juros aos especuladores dos títulos da dívida pública. É preciso suspender esse pagamento para que ele seja revertido para a educação, saúde, cultura, moradia e vários outros setores fundamentais para o nosso povo. Além disso, não só não privatizar, mas reestatizar as empresas que foram privatizadas e nacionalizar todas as empresas que retiram as riquezas do nosso território, como petróleo, minério de ferro, águas, terras raras. São questões determinantes para a nossa soberania e o fim da fome no Brasil. Uma proposta mais imediata que tem repercutido muito na população é a obrigatoriedade de que todos os ocupantes de cargos eletivos, desde vereador até presidente, usem o SUS e a rede pública de educação. Outra proposta é aumentar em 100% o salário mínimo, pois o povo trabalhador precisa de renda, e não ter mais crédito fornecido pelos bancos a juros altíssimos. Mais de 70% das famílias brasileiras estão endividadas, penduradas no cartão de crédito. E não é só com casas de apostas, é para pagar o aluguel, para se alimentar, comprar um eletrodoméstico, etc. Defendemos ainda a reforma agrária, a revogação das reformas antipovo que foram feitas pelos governos reacionários de Temer e Bolsonaro, a reforma trabalhista e da Previdência. Pergunta: qual a situação da classe trabalhadora brasileira atualmente e como a UP atua para mobilizá-la? Nós temos o Brasil com um dos menores salários do continente, apesar de ser a 10ª economia do mundo, o que mostra que nós, trabalhadores brasileiros, estamos entre os mais explorados. São jornadas exaustivas de trabalho e nós temos nos empenhado muito, não só agora em ano eleitoral, mas desde que essa luta contra a escala 6x1 ficou mais evidente na sociedade. Temos mobilizado os trabalhadores para lutar contra a escala de trabalho e pela redução de jornada, junto com os camaradas da corrente sindical Movimento Lutas de Classes, MLC, que constroem a UP. Temos feito agitações nas portas das fábricas, atos dentro dos shoppings, panfletagens alinhando a campanha de filiação para que as mulheres, os trabalhadores e a juventude tomem partido. Aliás, os jovens são muito explorados dentro dos call centers ou no trabalho informal. Para derrotar a precarização do trabalho e arrancar a vitória da escala 6x1 no Senado, é preciso muita mobilização, com greves gerais e paralisações locais. Ressaltando que nós, mulheres trabalhadoras, ainda recebemos menos 25% do que os homens, em média. Uma mulher negra chega a receber 53% menos que um homem branco. Além disso, não temos acesso a creches, então a maioria das mulheres trabalhadoras que têm filhos de 0 a 3 anos. Pergunta: recentemente, uma mulher foi resgatada no Ceará após 55 anos de trabalhos domésticos forçados, sem nenhum tipo de direito, trancafiada dentro de casa de uma família de classe média. A escravidão ainda não foi abolida do Brasil? Vivemos na escravidão assalariada. Apesar de a gente ter tido a abolição formal, ela é extremamente incompleta porque colocou na legislação que os negros não deveriam mais serem escravizados, mas nós, negros, sofremos os resquícios desse período terrível da nossa história. Por isso os negros continuam trabalhando nas casas de famílias brancas e ricas, como era no período da escravidão, cuidando dos filhos dos senhores brancos, cuidando da casa das senhoras brancas. Essa é a realidade das empregadas domésticas. Eles nos veem como servas. Eu, enquanto mulher negra, sou dentista, mas a classe dominante queria me ver servindo, e não atuando profissionalmente na saúde e politicamente na luta revolucionária. Essa realidade aconteceu agora no Ceará, mas aconteceu também no Maranhão,
com outra empregada doméstica que, inclusive, também se chama Samara. Ela foi torturada pela patroa, que ainda se gabou do que fez. São resquícios da escravidão. A nossa luta é de gênero, de raça e de classe, justamente porque a classe trabalhadora, composta majoritariamente por mulheres e, particularmente por mulheres negras, tem sentido na pele o quanto é desigual, o quanto a exploração é muito maior contra nós. Os trabalhadores brasileiros estão abarrotados dentro de ônibus, como dizemos, com aparência de navios negreiros e são tratados com todas as violências possíveis. A UP, junto com a Frente Negra Revolucionária, tem mobilizado negros e negras para resistir e preparar o revide. Não temos que aceitar mais que o racismo nos mate todos os dias nas nossas comunidades, nas periferias do Brasil, com a violência de Estado. Não temos que aceitar mais que os patrões nos humilhem. Pergunta: o Brasil registra números alarmantes de casos de feminicídio. Além de lutar pelas chamadas políticas públicas, o que as mulheres têm feito para lutar pelas suas próprias vidas? São 4 mulheres que morrem diariamente vítimas de feminicídio no Brasil e, a cada 6 minutos, uma mulher é estuprada. Fora os casos de estupros, assédio e tentativas de feminicídio que não são sequer notificados. Mesmo a população brasileira sendo majoritariamente feminina, não estamos representadas nos espaços de poder e de decisão, tanto que hoje sou a única pré-candidata a presidente mulher e trabalhadora. Nossas riquezas devem servir ao povo. Continua a resposta. É preciso destruir esse sistema capitalista que é a maior causa da violência contra as mulheres, porque prega ideologicamente que as mulheres são inferiores, que têm que receber menos, que não são uma propriedade, que são uma mercadoria, que os homens é que devem decidir sobre a vida delas. Então é um enfrentamento da classe para esmagar as mulheres, para nos inferiorizar e nos impor o medo. O movimento de mulheres Olga Benário, que constrói a UP, tem realizado ocupação de resistência e de acolhimento às mulheres em situação de violência, fazendo um enfrentamento prático. Hoje, são quase 20 casas funcionando, que atendem anualmente cerca de 60 mil mulheres em situação de violência, dando orientações jurídicas, formação política, acompanhamento psicológico, fazendo, na prática, o que os governos dos ricos não têm feito. A UP tem desenvolvido uma campanha específica para chamar as mulheres para tomarem partido, para que a gente enfrente esse sistema capitalista que nos esmaga, que nos mata todos os dias, reafirmando que é possível que a gente construa com as mulheres organizadas a sociedade socialista, em que a gente não tenha medo de morrer ou de ser violentada sexualmente. No plano internacional, o que vemos é um aumento das guerras e agressões imperialistas, apesar da tentativa dos grandes meios de comunicação em mostrar o contrário. Qual a sua avaliação sobre isso? Resposta: os grandes meios de comunicação anunciam que a paz está sendo negociada, que as grandes potências têm tentado resolver os conflitos armados, mas a verdade é que são essas mesmas potências que, para redividir o mundo e usurpar, roubar as riquezas dos países mais pobres, promovem as guerras. Quando o capitalismo se afunda em suas crises econômicas, as potências imperialistas costumam usar das guerras para conquistar novos mercados, se apossar de matéria-prima e explorar a classe trabalhadora desses países. Os Estados Unidos, como o maior país imperialista do mundo hoje, aplica uma política nazifascista de bombardear os povos da Palestina, do Irã e da Venezuela. China, Rússia, Israel e a União Europeia também estão nessa disputa. Então, a UP tem desenvolvido uma campanha anti-imperialista e nossa pré-candidatura está a serviço dessa bandeira e em prol da soberania do nosso país. Vergonhoso é ver outros pré-candidatos à presidência do Brasil disputarem quem é mais amigo do presidente fascista Donald Trump. Quem é que vai entregar as terras raras brasileiras aos Estados Unidos, que é uma potência em decadência? Mas o povo brasileiro é anti-imperialista, não gosta nem de ver a cara do Trump. O rechaço a ele é enorme no Brasil. O povo não admite o que ele tem feito no mundo inteiro, e a nossa palavra de ordem tem sido, fora Trump da América Latina. O povo brasileiro não será colonizado por nenhum imperialismo, seja estadunidense, seja chinês. Nossa riqueza deve servir ao nosso povo.
o petróleo, as terras raras, os minérios, as florestas, a água. Tudo deve ser utilizado no sentido de preservar a natureza e a vida do povo. Pergunta: por fim, mais uma vez, os partidos reformistas e fascistas também vão apresentar candidaturas nessas eleições, porque o povo brasileiro deve conhecer e apoiar a pré-candidatura da UP à presidência. Como a UP luta contra o bloqueio da grande mídia e contra a desigualdade das regras eleitorais. Infelizmente, apesar de chamarem de festa da democracia, é um processo extremamente desigual em que os partidos que já estão consolidados têm milhões de reais de fundo partidário, têm milhões de reais do fundo eleitoral, enquanto a UP não recebe fundo partidário e recebe só o residual do fundo eleitoral. Porém, podem até nos tirar da TV e do rádio, que é o que a lei não garante aos partidos que se formaram recentemente, porque não tem deputados federais eleitos. Podem até nos tirar os recursos, mas não podem nos tirar o povo. Os partidos da extrema-direita estão aí com muito dinheiro, visibilidade, alguns deles, inclusive, se apresentando como antissistema, mas, na verdade, só defendem seus interesses, como está demonstrado nos escândalos do Banco Master e do INSS, envolvendo deputados, senadores e ministros. Já os partidos reformistas querem administrar o sistema capitalista e garantir o seu lugar ao sol, sua fatia do bolo. Nós, da Unidade Popular, que nascemos coletivamente, que nascemos das ruas, da classe trabalhadora, queremos que o povo esteja no poder, que participe das decisões, e não só votar de 2 em 2 anos, como é hoje, na pouca democracia que temos. Defendemos, inclusive, votação popular para o judiciário, de quanto vai ser destinado para a saúde, a educação, de quanto deve ser o salário, inclusive dos próprios parlamentares, que recebem salários gigantescos. Mas, lá no parlamento, muitos votam contra o fim da escala 6x1, do aumento do salário mínimo, dos planos de carreira, como agora estão sendo debatidos da limpeza urbana, de categorias da saúde como a minha, dos dentistas. Os senadores, por exemplo, estão sentados em cima do projeto que acabava com a escala 6x1, mas avançando em medidas que são contrárias ao povo, como redução da maioridade penal. PDL da pedofilia, que impede as meninas menores de 14 anos tenham acesso ao aborto legal. A Unidade Popular é a esperança real para a classe trabalhadora e todos os trabalhadores precisam conhecer. Para vencer essas barreiras que nos impõem a lei eleitoral, temos feito agitações de rua, colocado peso nas panfletagens, no olho, em conversar com as pessoas, para poder dizer que sim, existe uma alternativa, porque eles fingem que a gente não existe. Samara Martins. Tenta nos invisibilizar, mas a Unidade Popular está presente em todas as lutas, em defesa da moradia, da educação, contra a violência às mulheres. A UP e os movimentos são responsáveis por termos alcançado importantes vitórias. O MLC e o Sindicato dos Trabalhadores da Limpeza Urbana de Paraíba conquistaram, sem necessidade do Senado, com muita luta e a organização da categoria, acabar com a escala 6x1 para os agentes de limpeza de João Pessoa, com aumento salarial de 8%. Então, o que a gente quer é que a classe trabalhadora esteja organizada na UP, porque esse é o partido de fato da classe trabalhadora. Eleger salvadores da pátria nunca resolveu os graves problemas do povo brasileiro. A luta dos trabalhadores foi o que trouxe todas as conquistas que temos hoje. Seção Saúde. Greve na USP derrota a privatização do Hospital Universitário. Mariana Rodrigues. Durante 54 dias de greve, a Universidade de São Paulo, USP, parou por melhores condições de trabalho e estudo. Sob a direção do DCE livre da USP, as principais reivindicações do movimento estudantil foram postas na mesa da reitoria e, a partir disso, diversas conquistas foram arrancadas. Dentre as pautas levantadas, a que mais escancarou as contradições da USP foi o desmonte do Hospital Universitário, HU,
localizado no campus do Butantã, cidade universitária, na zona oeste de São Paulo. É responsável pelo atendimento de uma população de 1 milhão de pessoas, em sua maioria vulneráveis socialmente, moradores de bairros pobres ao redor do campus, como Rio Pequeno, a Vila Indiana e a comunidade São Remo, além dos estudantes do conjunto residencial da USP, o CRUSP. Já segundo o dossiê Hospital, realizado pelos estudantes da Faculdade de Medicina, aponta que, após o fechamento de importantes serviços de atenção básica, como o pronto-socorro, há cerca de 10 anos, o hospital universitário funciona hoje apenas com 30% de sua capacidade. Portas abertas à terceirização. Estudantes e funcionários apontam que uma das principais causas para o desmonte do hospital é o desfalque do quadro de funcionários, gerado pela aposentadoria e por programas de demissão voluntária. Para resolver o problema, a superintendência do hospital passou a adotar novos meios de contratação, como a terceirização através das Organizações Sociais de Saúde, OSS, e a utilização de contratos temporários. Conforme denunciado na edição número 324 de A Verdade, as OSS, apesar de não cobrarem diretamente por exames e consultas, representam uma terceirização dos serviços e estão implementando uma lógica empresarial no sistema público de saúde, sucateando o atendimento à população para reduzir custos e, ao mesmo tempo, cobrando metas irreais dos funcionários. Entendendo o esquema. O Hospital das Clínicas HC é uma autarquia. Definição de autarquia: entidade pública cuja administração é autônoma, bem como seu patrimônio e suas receitas. Do Governo de São Paulo, associada à Faculdade de Medicina da USP, FMUSP, para fins de ensino, pesquisa e prestação de serviços de saúde à comunidade. O Experiência HC é um programa de extensão da universidade que, na prática, vende vagas de estágio originalmente destinadas aos alunos da USP para universidades privadas de medicina que não possuem hospital próprio. Trata-se da comercialização do ensino dentro de uma universidade pública, que gera superlotação dos campos de prática e dificulta a participação dos alunos da USP nos programas de estágio, uma vez que uma parcela das vagas está sendo ocupada por alunos externos. Nós fomos impedidos de realizar nosso estágio obrigatório da faculdade, pois os alunos pagantes estavam ocupando todas as vagas. Fomos preteridos, denuncia Davi, do 4º ano de Medicina da USP. O plano da universidade era ampliar o projeto também para o hospital universitário, o que representaria uma catástrofe, uma vez que atualmente as vagas são insuficientes para os próprios alunos da USP, que, por vezes, precisam realizar funções de funcionários para não deixar que o hospital entre em colapso. Se posto em prática, isso significaria que instituições privadas de ensino, os tubarões da educação, que lucram em cima de seus alunos com mensalidades abusivas, poderiam lucrar também em cima de recursos públicos, servindo de porta de entrada para a privatização completa da USP. Tal projeto é algo perfeitamente alinhado com os planos do governador fascista Tarcísio de Freitas, que, a essa altura, já privatizou a Sabesp, Serviço de Saneamento Básico de São Paulo, e a CPTM, Serviço de Transporte Metropolitano. Privatizar o hospital universitário seria como matar 2 coelhos com uma cajadada só, o início da privatização da saúde e da educação pública no estado de São Paulo. Estudantes organizados. Os estudantes dos cursos de saúde da USP, Medicina, Enfermagem, Saúde Pública, Nutrição, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Obstétrica, realizaram um ato no dia 29 de abril em defesa do hospital universitário e pelo fim do Experiência HC. A mobilização fechou a Avenida Doutor Arnaldo, em frente ao Quadrilátero da Saúde, que liga a Avenida Paulista à Rua da Consolação, o que parou o trânsito da cidade. Tratou-se de uma das maiores demonstrações da força do movimento estudantil, que, a partir dali, acumulou forças e culminou na ocupação da reitoria da USP e na marcha dos 50 mil até o Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual. Após isso, em uma reunião realizada no dia 27 de maio com a diretoria da FMUSP,
houve o comprometimento com a reavaliação do programa Experiência HC. Dentre os encaminhamentos aprovados e que são debatidos nas instâncias superiores da USP estão a redução de 2.000 para 1.000 vagas, retirada do hospital universitário do programa e a limitação da participação no período máximo de 1 mês. A retirada do hospital universitário do programa, sobretudo, representa uma vitória dos estudantes em relação à privatização. A greve na USP escancarou que o governador é incapaz de gerir o Estado, pois governa para si e para seus amigos empresários e não quer o bem-estar do povo trabalhador. Um terço da população do Distrito Federal está na fila de espera da saúde. Leonardo Ferreira. A população da capital do país vive um verdadeiro caos na saúde pública, com UBSs e UPAs superlotadas. Segundo o Mapa Social da Saúde, referente ao primeiro semestre de 2026, mais de 1.155.000 pessoas aguardam a realização de exames e consultas já agendadas, com tempo médio de espera de 835 dias. Além disso, outras 42.000 pessoas aguardam procedimentos cirúrgicos, enfrentando uma espera média de 662 dias. Essa enorme fila de espera está diretamente relacionada ao déficit de profissionais da rede pública de saúde. Faltam mais de 25.000 trabalhadores, entre eles cerca de 4.800 médicos, 1.600 enfermeiros e 5.000 técnicos de enfermagem. Os moradores das regiões periféricas, como Samambaia, Taguatinga e Ceilândia, são os que mais sofrem, pois, além da insuficiência de profissionais para atender a demanda local, a escassez de recursos faz com que a transferência de pacientes para outras regiões administrativas se torne rotina. Como se a situação já não fosse calamitosa o suficiente, o desgoverno de Celina Leão, PP, e Ibanez Rocha, MDB, escolheu priorizar interesses empresariais ao tentar viabilizar, em 2025, a compra do Banco Master por aproximadamente R$ 2 bilhões, por meio do BRB, banco público responsável pelo pagamento dos servidores do Distrito Federal. Segundo dados do Portal de Transparência do Distrito Federal, esse montante seria suficiente para realizar concursos públicos e convocar o dobro de profissionais necessários para o funcionamento dos hospitais e UPAs de Brasília. Ibanez Rocha deixa rombo. Após deixar um rombo de R$ 12 bilhões nos cofres públicos, o ex-governador Ibanez Rocha desapareceu da cena política. Sua sucessora, Celina Leão, procura desvincular sua imagem desse legado, mas mantém a mesma política de priorização dos interesses de banqueiros e empresários em detrimento dos serviços públicos. Como exemplo, busca firmar um acordo com o Banco Central para contratar um empréstimo de R$ 6 bilhões destinado ao socorro do BRB. Embora a proposta seja apresentada como uma medida de auxílio ao Distrito Federal, ela estaria condicionada à suspensão de concursos públicos e ao congelamento dos investimentos em saúde e educação pelos próximos 15 anos. O crime dos ricos não deve ser pago com a vida dos pobres. A Unidade Popular defende o afastamento imediato de Celina Leão, a responsabilização de Ibanez Rocha, o confisco de seus bens para reparar os prejuízos causados ao patrimônio público e a responsabilização de ambos pelos atos praticados contra a população de Brasília. Seção Juventude. A luta pelo socialismo é a luta dos jovens pela felicidade. Natália Borges. Hoje, 50 milhões de brasileiros são jovens com idade entre 15 e 29 anos. Estes milhões de brasileiros se deparam com uma realidade muito dura. No aspecto da busca por trabalho, uma parte esbarra na falta de vagas e no desemprego, uma segunda parte na informalidade, uma terceira, finalmente, chega aos postos de trabalho formais ou por aplicativos, em regra mal remunerados e com extensas jornadas de trabalho. Para aumentar as chances de conseguir uma boa remuneração, vão às escolas e procuram cursos técnicos em universidades. Entretanto, apenas 8 a cada 100 inscritos do Enem conseguem uma vaga em uma universidade pública, e não necessariamente no curso pretendido.
Nas escolas públicas faltam professores e laboratórios, enquanto nas salas de aula, banheiros e quadras muitas vezes estão precarizados. Os jovens ainda se deparam com a violência urbana, muito forte nos bairros proletários. Por ano, 5.000 crianças e adolescentes são assassinados no Brasil. Entre essas vítimas, 83,6% negras. Como vemos, a prosperidade prometida pelo capitalismo e pela classe burguesa, a classe dos ricos e exploradores, é uma farsa. É verdade que é possível encontrar jovens que conseguiram empregos ou renda melhores. Entretanto, estes são exceções. A maioria dos jovens filhos de trabalhadores passam a vida lutando para sobreviver e conquistar o básico, enquanto os grandes capitalistas empilham dinheiro. Como estes capitalistas são os donos dos meios de produção, fábricas, máquinas, terras e matéria-prima, passam a ser donos de tudo que é produzido com o esforço de todos os trabalhadores. Apesar disso, insistem em vender para a juventude trabalhadora a ideologia do individualismo. Por um lado, dizem que quem esforça pode enriquecer, já que nessa sociedade de todos são livres e iguais. Mas basta olhar para os milhões de brasileiros que se esforçam todos os dias para saber que essa ideia não é verdade. Em seguida, dizem que cada um deve sempre cuidar primeiro de si mesmo, desistir dos sonhos coletivos, fechar os olhos para injustiças e também o seu lugar ao sol. Também inventam todo tipo de nova forma de ser rico, muitas vezes expondo a classe trabalhadora a vícios, como no caso da indústria de apostas, a exploração do corpo das mulheres e todo tipo de humilhação. É possível outra sociedade. Também dizem que a sociedade capitalista em que vivemos é a única possível. Entretanto, isso não é verdade. O capitalismo não existiu sempre e também não é eterno. As revoluções russa e cubana são um exemplo disso. Nessas ocasiões, trabalhadores tomaram o poder político e o poder econômico, acabando com a exploração do trabalho pela burguesia. Os rápidos triunfos desses povos chamaram a atenção do mundo todo. As respostas do mundo capitalista a essas revoluções foram sempre campanhas de violência e difamação contra os países governados pela classe trabalhadora. Já em 1918, poucos meses após os trabalhadores russos tomarem o poder, países capitalistas de toda a Europa, junto às oligarquias e capitalistas russos, organizaram um exército branco, forças armadas contra-revolucionárias para derrubar o poder soviético. Daí em diante nunca pararam de atacar e difamar o socialismo, como vemos até hoje. Cuba está sob um pesado bloqueio econômico, sem ter acesso a diversos recursos necessários para produzir os produtos essenciais à vida. Na indústria cinematográfica, as referências anticomunistas aparecem com frequência nas produções estadunidenses. A vida no socialismo. Os rápidos triunfos destes povos chamaram a atenção do mundo todo. É esse tipo de sociedade, a sociedade socialista, que a União da Juventude e Rebelião defende, alimentando o sonho de um mundo justo e organizado, cada vez mais jovens trabalhadores que sejam capazes de tremer com as injustiças que acontecem com seu povo. São inúmeros os exemplos que provam que a luta pode transformar nossas vidas e que é possível alcançar a mais plena felicidade. Na União Soviética, após a Revolução, os jovens podiam acessar cinemas, teatros, balés e shows de forma gratuita ou a preço popular. O transporte era gratuito, bastava apresentar a identificação estudantil para garantir ida e vinda sem custos. Havia colônias ou casas de repouso em que os jovens podiam se hospedar durante as férias. Estes são pequenos exemplos do que podemos fazer em uma sociedade nova que se orienta pelo bem coletivo, que haja relação de cooperação entre os seres humanos. Imagine vivermos assim no Brasil. Um pouco dessa realidade foi relatada pelo escritor alagoano Graciliano Ramos no livro Viagem, quando visitou a União Soviética. Em 1952, ele descreve ter encontrado uma sociedade com um forte investimento em cultura, educação, ciência e tecnologia, com valorização do trabalho e presença das mulheres em diferentes profissões, nada comum na época. O que o escritor percebeu é uma informação de grande valor para os trabalhadores e os jovens de todo o mundo. A vida sob o socialismo era muito diferente do que diziam os grandes canais de comunicação mundo afora. Em Cuba, vemos outro exemplo de que o humanismo é fonte de felicidade. Milhares de jovens, em sua maioria entre 13 e 17 anos,
foram responsáveis por acabar com o analfabetismo no país. Viajaram para os mais diversos cantos para ensinar o povo a ler e escrever, e após um ano cumpriram corajosamente com essa tarefa revolucionária. Um belo exemplo de que, em uma sociedade que não almeja o lucro em detrimento da vida, trabalhamos pelo bem comum da humanidade. Se o presente é de lutas, o futuro nos pertence. Além do futuro que estamos lutando para construir, a vida para os jovens que lutam também traz enormes alegrias mesmo nessa sociedade permeada por miséria. Quando lutamos em favor dos que são explorados, ajudamos o próximo. Quando contribuímos com algo que seja bom para as pessoas, nossa vida passa a ter sentido. Que felicidade maior podemos ter do que vermos todos em pé, com esperança, sem se sentirem sozinhos no mundo e vendo que está próximo o dia em que teremos tudo o que há de melhor. Em uma carta que escreveu aos filhos ao sair para lutar contra o imperialismo estadunidense na Bolívia, Che Guevara definiu o que é felicidade para um revolucionário. Lembrem-se que a revolução é o mais importante e que cada um de nós sozinho não vale nada. Sobretudo, sejam capazes sempre de sentir profundamente qualquer injustiça cometida contra qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. É a qualidade mais bela de um revolucionário. É assim que a União da Juventude Rebelião convoca os jovens de todo o país a lutarem pela nossa libertação. O caminho mais curto e mais honesto para termos uma vida digna e feliz é a luta pelo socialismo. Caderno de Formação Marxista-Leninista à venda em loja da ujr.org, R$ 20. Seção Luta Popular. MLB sofre despejo do governo federal, mas realiza nova ocupação em Curitiba. Gabriela Torres. A Ocupação Francisco Bernardo, organizada pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, MLB, nasceu para abrigar mais de 50 famílias sem teto de Curitiba e região metropolitana, que não conseguem custear o valor do aluguel e sofrem com o aumento do custo de vida. O imóvel estava abandonado há mais de 10 anos, sem cumprir função social e pertencia à Superintendência do Patrimônio da União, SPO, órgão que administra os bens do governo federal nos estados. Foram 4 pedidos de despejo, todos derrubados nas ruas. Após uma série de manifestações, as famílias sem teto conquistaram um acordo para garantir a realocação de todas as famílias, o aluguel social e a destinação do terreno da atual ocupação para as famílias do movimento prometido pela Secretaria-Geral da Presidência da República. A vitória se deu após a ocupação da sede da SPU Paraná, com dezenas de famílias. Durante os últimos 5 meses, a defesa da ocupação se sustentou pela pressão popular do movimento que fundou um quilombo na cidade de Curitiba, depois de um período de quase 15 anos sem ocupações de moradia no centro da capital paranaense. Apesar do compromisso estabelecido com o movimento, o governo federal tomou a decisão política de não reconsiderar o seu próprio pedido de reintegração e de não cumprir com o acordo de realocação firmado com as famílias, que sofreram um despejo violento, com mais de 130 policiais militares e federais ameaçando as crianças e jogando os trabalhadores na rua no inverno de Curitiba. O nível de violência da política praticada pelo governo Lula contra as famílias do MLB é imenso. 2 bebês recém-nascidas foram despejadas com outras 31 crianças. Após a reintegração, a entrada do prédio foi concretada e as famílias não tiveram direito de retirar seus pertences. As crianças em pânico aqui. Vocês estão gravando para quê? Vocês vêm tirar a gente daqui porque vocês têm para onde voltar. Têm o que comer e voltar para casa. E a gente? Vai voltar para onde? Denunciou Salomão, militante da UJR e morador da ocupação com o pequeno irmão Yuri nas costas. Saindo com a roupa do corpo e no frio severo de Curitiba, as famílias do MLB não tinham outra opção senão duplicarem a sua coragem e irem às últimas consequências. Fizeram uma marcha até a porta da SPU e montaram um acampamento para exigir respostas do governo federal. Em menos de 48 horas, arrecadaram com apoiadores todos os recursos necessários e fizeram uma nova ocupação para garantir um teto para as dezenas de crianças. Após a ocupação,
Novas famílias pediram para se somar às fileiras do MLB. Esse crescimento expressa a incapacidade do poder público de enfrentar a especulação imobiliária na sétima maior capital do país e solucionar o déficit habitacional que atinge milhares de famílias. São mais de 500 mil pessoas no déficit habitacional do estado. Relatos da violência. Quando começou de madrugada, minha filha desceu correndo as escadas. "Tão batendo no Lohan." Eu falei: "Filha, sobe, você não vai fazer nada." Kezia respondeu: "Eu vou sim, porque ninguém encosta no Lohan e muito menos na Thay. Eles que defendem a gente quando precisa." Isso me incentivou a lutar muito mais. Se uma criança pode fazer isso, imagina o que a gente pode fazer. Se eles tentam mudar a história deles, por que nós não podemos mudar a nossa? Nós não podemos desistir. A gente luta hoje para deixar algo melhor para eles. E esse melhor não é bens materiais. Não precisamos de casa, mas precisamos mostrar para os nossos filhos. Nós precisamos de casa, mas precisamos mostrar para os nossos filhos o que são princípios e valores. E isso é o socialismo, relatou Pérola, coordenadora da Ocupação Francisco Bernardo II. É no meio do lixo que a nossa sociedade colocou a gente. É onde nasce cada um de nós para quebrar com esse sistema capitalista. Apontam o dedo para a gente e falam: esses daí não são ninguém, mas é aí que a gente incomoda. Nós vamos mostrar que não é uma reintegração de posse. Não são policiais com armas letais que vão nos derrubar, não. A gente vai vencer. E é no meio desse coletivo aqui, que não deixou se abalar, que está aqui de pé nessa união. E nosso pensamento é: vamos reconstruir. Porque a gente é brasileiro e a gente não desiste. Defende Keila, militante do MLB. Fome é uma escolha política das elites. Vitória Rodrigues. O movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, MLB, realizou em mais de 10 estados brasileiros uma jornada de lutas contra a fome. Com a palavra de ordem: povo com fome não pode esperar, fim da fome já, trabalhadores que moram nos bairros populares ocuparam órgãos públicos, realizaram panfletagem e atos nas ruas para denunciar que vivemos em um sistema econômico, o capitalismo, que transforma a comida em mercadoria, em vez de tratá-la como um direito. As ações foram fundamentais para denunciar também que a fome não pode ser tratada como um problema isolado, pois ela está diretamente ligada à falta de moradia, ao alto custo dos alimentos, ao desemprego, à precarização do transporte, da saúde, da educação e de outros direitos básicos. A carestia faz parte da realidade das famílias trabalhadoras e atinge de forma ainda mais dura quem vive nas periferias, ocupações e comunidades. Essa é uma luta que acontece todos os anos porque a fome continua sendo utilizada para atender aos interesses dos grandes monopólios que lucram com a produção e a comercialização de alimentos, principalmente para exportação, enquanto milhões de brasileiros não conseguem garantir suas refeições do dia. Além disso, as grandes redes de supermercados desperdiçam toneladas de alimentos bons para consumo, que poderiam abastecer a população. Concentração contra a fome. Hoje, cerca de 8,4 milhões de brasileiros vivem em situação de fome e mais de 60 milhões enfrentam algum grau de insegurança alimentar. Enquanto isso, cerca de 27 milhões de toneladas de alimentos vão para o lixo todos os anos, ou seja, o problema não está na falta de produção, mas na forma como a riqueza é concentrada e distribuída. No Plano Safra 25-26, o agronegócio recebeu 516 bilhões de reais em crédito, enquanto a agricultura familiar contou com 90 bilhões. Apesar da enorme diferença nos investimentos, é a agricultura familiar que coloca boa parte dos alimentos na mesa da população brasileira. Enquanto o setor voltado à exportação concentra a maior parte dos recursos públicos, milhões de brasileiros seguem convivendo com a fome e a carestia. O mais assustador é saber que essa linha de crédito gigantesca não resulta em comida na mesa do povo. No mesmo período, o Bolsa Família teve um orçamento de 158 bilhões de reais para atender aproximadamente 20 milhões de famílias em todo o país. Uma família recebe cerca de R$ 664 reais ao mês de benefício, mas sabemos que é um valor insuficiente para alimentar uma família. Em algumas capitais do Brasil, o valor de uma cesta básica é mais de R$ 952.
Os recursos destinados para financiar a produção agropecuária são o triplo do orçamento destinado ao programa que garante uma renda mínima a milhões de famílias. A fome não vem sozinha. A falta de moradia também faz parte da nossa vida, assim como a falta de transporte, de saúde, de educação e de lazer, que são direitos básicos que a gente deveria ter. Então, todos os anos a gente vai para as ruas denunciar a fome, porque os grandes monopólios lucram em cima disso. Eles jogam fora os alimentos e ao mesmo tempo, reforçam as guerras imperialistas doando esses alimentos para Israel, que está cometendo um genocídio contra o povo palestino, afirma Arinalda Vasconcelos, coordenadora do MLB e pré-candidata ao governo do Rio Grande do Norte pela Unidade Popular. Essa realidade precisa ser enfrentada com medidas que garantam comida de qualidade na mesa do povo, como o congelamento e a redução do preço dos alimentos, a implementação de restaurantes populares em todos os municípios, o fortalecimento da agricultura familiar, reforma agrária, políticas permanentes de geração de emprego, renda e moradia. Nenhuma dessas medidas será conquistada por iniciativa dos governos ou dos grandes empresários. Assim como tantos outros direitos da classe trabalhadora, elas dependem da organização e da luta popular para sair do papel e transformar a realidade de quem hoje convive diariamente com a fome e a carestia. Então, sigamos firmes. Seção Internacional. Avança a luta anti-imperialista na América Latina. Fernando Alves, redação. América para os americanos. Uma doutrina formulada há mais de 200 anos, precisamente em 1823, conhecida também como Doutrina Monroe, definia a América Latina e o Caribe como áreas de dominação exclusiva do governo de Washington, espaço para expansão territorial e comercial, intervenções políticas e militares estadunidenses no continente. Foi a reedição dessa política a que Donald Trump se referiu quando assumiu a Casa Branca novamente, em 2025. A ideia de Trump é recuperar a influência perdida ao longo das últimas décadas, no seu quintal, que fora perdida para a China. Canal do Panamá. Uma das primeiras medidas desse enfrentamento entre os blocos dos países imperialistas ocorreu no controle do Canal do Panamá. Trump acusou o governo do Panamá de violar os tratados Torrijos-Carter ao aderirem à iniciativa Cinturão e Rota, em 2017, um grande projeto de expansão comercial da China, também conhecido como Nova Rota da Seda. A medida é estratégica para os interesses dos Estados Unidos, pois a China foi responsável, entre outubro de 23 e setembro de 24, por 21% da carga transportada pelo canal. Apesar das sucessivas declarações do presidente do Panamá, José Raul Mulino, de reforçar a soberania panamenha sobre o canal, o governo panamenho autorizou a presença militar dos Estados Unidos no país. A reação popular foi imediata, com grandes protestos nas ruas contestando o acordo. Entradas foram bloqueadas pelos manifestantes e foram registradas 196 prisões. Hoje, o Canal do Panamá encontra-se sob controle estadunidense. Ataques à Venezuela. As garras da ofensiva fascista do imperialismo tiveram um novo capítulo na agressão militar violenta dos Estados Unidos contra a Venezuela, em 3 de janeiro de 26. Bombardeios e utilização do aparato bélico pesado que levou ao assassinato de centenas de pessoas, a maioria militares da defesa, ao sequestro do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, a deputada Cília Flores, sob os olhares e cumplicidade da vice-presidente Delcy Rodrigues. O silêncio da alta cúpula militar e do presidente da Assembleia Nacional, todos chavistas históricos que traíram a Revolução Bolivariana. A sanha agressiva do imperialismo sobre a Venezuela não acontece por acaso, nem muito menos é por causa da acusação do envolvimento de Maduro com os narcotráfico. Os verdadeiros motivos são porque o país detém as maiores reservas de petróleo do mundo, possuindo 300 bilhões de barris em petróleo bruto comprovados. É a 8ª reserva de gás natural, calculada em 8.900 toneladas, rico em minerais estratégicos, como coltan, mistura de columbita e tantalina,
essenciais na fabricação de componentes de celulares, computadores e carros elétricos e outros minerais raros, como diamantes, bauxita, minério de ferro, níquel e tório. Atualmente, o governo de Delcy Rodrigues se transformou num governo colaboracionista do imperialismo estadunidense, um governo de traição que negociou as riquezas do povo venezuelano. Isso colocou por terra, em definitivo, a falsa propaganda e tese do socialismo do século XXI, que se revelou novamente como o falso socialismo dos partidos social-democratas e pequenos burgueses, que no fim é mais uma forma de conciliação com a burguesia nacional e o capital imperialista. Apesar das traições e das adversidades impostas, o povo venezuelano segue se reorganizando para defender sua autodeterminação e o controle de suas riquezas. Ataques às soberanias. Além destas ações, Donald Trump trabalha para desestabilizar os governos democráticos na América Latina, interferindo em processos eleitorais. Essas disputas têm apresentado forte polarização política, com as massas de trabalhadores desiludidas e confusas porque foram enganadas pelos governos da social-democracia que não realizaram as profundas mudanças na sociedade. Enquanto a extrema-direita lança sobre elas seu discurso demagógico e fascista, se apresentando como antissistema e realizando grande propaganda na internet com mentiras e falsas promessas. Ao mesmo tempo em que as novas forças insurgentes ainda não conseguiram ganhar a consciência das massas e se transformarem em alternativas capazes de derrotar esses dois campos que promovem, no essencial, as mesmas políticas de manutenção do sistema capitalista. Os recentes casos de interferência nas eleições do Peru e da Colômbia, com organismos eleitorais ligados a empresas privadas, abriu espaço para fraudes que beneficiaram os candidatos de extrema-direita. É o caso da eleição de Keiko Fujimori, no Peru, que obteve uma diferença de pouco mais de 46 mil votos do segundo colocado, após o país passar por quase 10 anos seguidos uma onda de golpes e contragolpes, tendo 8 presidentes nos últimos 8 anos. Na Colômbia, a situação foi de revés para Iván Cepeda, candidato de Gustavo Petro, que obteve 12,708 milhões de votos contra o fascista Abelardo de la Espriella, declarado presidente com 12,959 milhões de votos. No entanto, o partido de Petro e Cepeda denunciam fraudes e a intervenção dos Estados Unidos, que foram essenciais para Espriella abrir a diferença sobre Cepeda. Não adiantaram os acordos de Petro com os Estados Unidos, permitindo ações militares imperialistas no norte da Colômbia e ataques às guerrilhas na região. No Equador, a ingerência imperialista se deu por um plebiscito que tentava restringir os direitos políticos da população, diminuía o número das cadeiras na Assembleia, dava superpoderes ao presidente Daniel Noboa através de uma proposta de reforma constitucional conservadora e permitir a instalação de bases militares dos Estados Unidos no país. A população rejeitou todas as propostas de Noboa numa derrota histórica ao aliado de Trump. Luta de classes. Na Argentina, Javier Milei, outro capacho de Trump, segue promovendo as medidas para retirar os direitos dos trabalhadores, a privatização em massa das empresas estatais estratégicas, as reformas trabalhistas que, entre outras medidas, quer elevar a jornada de trabalho para 12 horas diárias. Da Previdência, que ataca os direitos dos aposentados, além dos ataques às universidades públicas. A resposta são as grandes jornadas nacionais de lutas, que mobilizam milhares de pessoas e vão dando as respostas necessárias para impedir as reformas de Milei. Uruguai e Paraguai seguem pelo mesmo caminho, com semelhantes contradições e problemas. Apesar das adversidades apresentadas, a América Latina é um cenário de permanente resistência e de lutas contra as intervenções imperialistas. Importantes evoluções foram vitoriosas, como a Revolução Cubana, que existe há quase 70 anos debaixo de um bloqueio político e econômico criminoso, patrocinado pelos governos imperialistas dos Estados Unidos. Agora, Cuba enfrenta mais uma ameaça de invasão por Trump, mas seu povo já deu demonstrações firmes de que não vai se intimidar com as ameaças de Trump
e vem preparando a resistência, realizando grandes manifestações em defesa de seu território. Por isso, é dever de todos os povos latino-americanos realizar campanhas de solidariedade pelo direito à autodeterminação de Cuba. No Brasil, com um parlamento dominado pelo Centrão, aliança de partidos de direita e seus sucessivos escândalos de corrupção, prevalece a política de chantagens e negociatas com um governo social-democrata fraco, que tem suas ações baseadas na conciliação de classes e acordos de governabilidade. As decisões contra os trabalhadores, de retirada de direitos, de ataques aos serviços públicos e à soberania nacional são tomadas à revelia dos interesses da população. A luta pelo fim da jornada 6x1 pode levar à redução da jornada de trabalho de 48 para 40 horas semanais. As mobilizações populares de rua nos shoppings locais, onde os trabalhadores vivem essa dura realidade, têm sido fundamentais para garantir a conquista dessa importante bandeira. Além disso, Trump criou uma lei classificando as facções do tráfico de drogas como organizações terroristas, como forma de justificar uma futura intervenção militar no Brasil. Enfrentamos entre manifestantes e forças policiais vem ocorrendo também no Chile contra as tentativas do governo do presidente José Antônio Cast, que quer implementar sua pauta de Estado mínimo e impor uma política neoliberal perversa sobre a população, como a redução e cortes na educação, que compromete o funcionamento das universidades e escolas públicas. Cast fez um corte de recursos em 112 programas sociais. O levantamento popular da Bolívia vem avançando com maior organização dos operários mineiros, povos indígenas, camponeses e importantes categorias de trabalhadores à frente das lutas, que deixa claro a importância do protagonismo das classes trabalhadoras nos destinos do país. A tomada do Palácio do Governo ganhou proporções incalculáveis, obrigando o direitista Rodrigo Paz a fugir. Após ser descoberta a assinatura de um acordo comercial secreto firmado com corporações estadunidenses para a entrega das reservas de lítio bolivianos, esse fato levou os trabalhadores a decretarem mais de 15 dias de greve geral, bloqueando ruas, cercando cidades, realizando barricadas e ocupando instalações governamentais, sob o lema "Prender o presidente traidor da pátria". A luta na Bolívia vem sendo um dos maiores exemplos da força e da combatividade dos povos latino-americanos no combate ao imperialismo e ao fascismo no continente. Também as greves em massa no México vêm mostrando sinais de que a organização das lutas pode gerar uma nova correlação de forças e que pode transformar o movimento de massas numa força revolucionária capaz de promover uma revolução socialista e libertar o proletariado da opressão e da exploração capitalista. O imperialismo não é invencível. Derrotá-lo com organização e luta é o caminho. Mulheres. Não basta ocupar, é necessário resistir e construir o poder popular. Luísa Fegadoli Monique Zuma. Nos 4 primeiros meses de 2026, o Brasil registrou 500 casos de feminicídio. A cada 6 minutos, uma mulher é estuprada e, apesar de trabalhar mais, o salário das mulheres segue menor que o dos homens. Com o aprofundamento das contradições do sistema capitalista, intensifica-se a exploração da classe trabalhadora e aumenta a violência praticada contra as mulheres, tornando cada vez mais urgente a tarefa de transformar radicalmente a sociedade. Desde 2016, o movimento de mulheres Olga Benário já realizou mais de 51 ocupações de imóveis abandonados, das quais existem, até hoje, 25 ocupações. Essas ocupações que estão de pé representam uma vitória das mulheres trabalhadoras sobre o sistema capitalista. Elas já salvaram a vida de milhares de mulheres, fazendo acolhimentos, dando perspectiva de luta e sendo verdadeiras sedes da luta pelo socialismo. Como sabemos, no capitalismo, a propriedade privada é considerada mais importante que a vida das mulheres e, por isso, as ocupações são frequentemente ameaçadas de despejo, com decisões judiciais
e políticas que buscam criminalizar o movimento. Ou seja, o Estado não faz o que é necessário para salvar a vida das mulheres e, quando elas ocupam para construir uma possibilidade coletiva de viver, o mesmo Estado manda a polícia para despejar as mulheres e crianças. Mas as mulheres não se rendem. São vários os exemplos de resistência e luta em defesa das ocupações, que já conquistaram muitas vitórias. Jornada de lutas. Na jornada do dia 14 de março, quando foram realizadas 17 ocupações em 3 estados do país, destacou-se a atuação das mulheres no Rio Grande do Norte, que resistiram à desocupação truculenta que a polícia militar pretendia fazer. A viatura da PM chegou de forma muito truculenta, com os policiais já apontando as armas para os nossos rostos. Eles estavam visivelmente alterados e dispostos a atirar, relata Kívia Moreira, coordenadora do movimento. A gente precisa ocupar para resistir. Não pode sair do espaço sem existência, explica Kívia o papel das ocupações na construção do poder popular. No Rio de Janeiro, a ocupação Hilda Lameu, Duque de Caxias, foi fruto da mesma jornada nacional. Chega de feminicídio, lute pelo socialismo. Com um mês de existência, houve o despejo injusto da casa, fruto de decisão judicial em segredo de justiça, sem que o movimento sequer soubesse que o processo existia. Apesar disso, o trabalho que a ocupação realizou em 30 dias foi tão relevante para a cidade que despertou a solidariedade do povo, levando uma apoiadora a ceder espaço na Casa de Cultura de Caxias para a continuidade das atividades. A ocupação liberata, em Santa Catarina, também se manteve graças à solidariedade do povo, que compreendeu a importância do trabalho. Após a ocupação, a comunidade demonstrou enorme apoio ao movimento, mas houve grande tensão com a polícia. Diante da ameaça de violência, uma moradora do bairro ofereceu o próprio imóvel para garantir que a casa seguisse existindo, e é nesse local que os atendimentos e diversas atividades são realizadas até hoje. Na cidade do Rio de Janeiro, a Casa Almerinda Gama funciona há mais de 4 anos, acolhendo e obrigando temporariamente mulheres encaminhadas por diversos equipamentos da rede de enfrentamento à violência. Apesar disso, em maio deste ano, houve decisão judicial dando prazo de 30 dias para a desocupação do imóvel. A resposta do movimento foi a organização de uma grande campanha de resistência, com abaixo-assinado, panfletagem, agitações, plenárias e manifestações, que tiveram amplo apoio popular e fizeram o governo do estado recuar, pedindo a suspensão da reintegração e buscando negociar com o movimento. Agora a luta continua até a cessão do espaço. No Pará, a ocupação Rayana Alves, que em agosto vai completar 4 anos, está passando pela terceira tentativa de despejo. A decisão mais recente determinava a reintegração da posse com o uso de força policial, sem qualquer alternativa de local para as centenas de mulheres atendidas pela casa. Após muita denúncia, com 2 semanas de aquartelamento e realização de ato, a mobilização foi capaz de barrar o despejo e o movimento aguarda a regularização do local para seguir o trabalho. A ocupação Mulheres Mirabal, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, enfrenta desde 2019 um processo de reintegração de posse movido pela Prefeitura. Em 25, o Judiciário ordenou o despejo com o uso de força policial. Com muita resistência, a Mirabal conquistou um novo imóvel. A tentativa de despejo continuou, mas fruto de 10 anos de luta pela vida das mulheres e de um trabalho consequente reconhecido pela cidade, a decisão foi suspensa e o movimento está em negociação com a Prefeitura. Em Sorocaba, no interior de São Paulo, nos primeiros 2 meses de ocupação, as companheiras enfrentaram graves ameaças da polícia e de vereadores da direita e, mesmo com toda a pressão, decidiram resistir e conseguiram expulsar os fascistas, com manifestações. A casa está de pé até hoje, fazendo crescer o movimento Olga, os atendimentos e suas atividades. Outra vitória importante foi a conquista da reforma da Casa Ieda Santos Delgado.
a partir da ocupação do imóvel onde funcionava a antiga Casa da Mulher Brasileira, no Distrito Federal, abandonada há mais de 8 anos. Além da conquista da reforma, a ocupação Zilda Xavier Pereira serviu para cobrar o governo federal sobre o funcionamento da Casa da Mulher Brasileira por todo o país. Todos esses exemplos demonstram que resistir vale a pena. Quando planejamos uma ocupação, é importante planejarmos também a sua resistência, porque a resistência faz parte dessa forma de luta. Para fazermos jus aos nomes das heroínas que homenageamos, como Helenira Preta, a Natália de Souza, Ondina Seabra, Liberata e tantas outras, é necessário impor vitórias da classe trabalhadora ao sistema capitalista e seu Estado que oprime as mulheres e, por isso, estarmos preparadas para resistir é fundamental. Além disso, só com resistência é possível permanecer no imóvel ocupado e construir as casas que salvam a vida das mulheres. Quando ocupamos um imóvel, trata-se da tomada de poder de um espaço que o Estado e a burguesia abandonaram. Assim, é como uma trincheira de luta em que não podemos recuar. Devemos fincar nossos pés e avançar ainda mais, multiplicando as ideias do socialismo a partir das tarefas cotidianas, como relata Clara Zetkin no texto No Clube das Mulheres Muçulmanas. O artigo relata a iniciativa da Terceira Internacional e dos bolcheviques, após 1917, de organizar mulheres nas regiões mais pobres da União Soviética. É claro que não lutamos por 4 paredes, e é mais importante o trabalho e o crescimento do que um prédio, mas não podemos subestimar o papel da luta na manutenção dos nossos espaços e territorialização do nosso trabalho, construindo relações profundas nos espaços que ocupamos. De norte a sul do Brasil, são muitos exemplos de vitórias arrancadas com a luta coletiva do movimento de mulheres yoga benário, até mesmo nos casos onde não conseguimos evitar o despejo. Sermos fortalecidos por processos de resistência, porque aumentamos a denúncia dos crimes do capitalismo e convencemos mais mulheres sobre a necessidade de se organizar na luta pelo socialismo. Seguimos ocupando, resistindo e organizando, até que todas sejam livres. Seção Jornal. Equipe fixa de brigadistas vende centenas de jornais por edição. Vitor Agnelli e redação SP. Com o objetivo de profissionalizar o trabalho com as brigadas e iniciar uma nova fase de agitação e propaganda, a cidade de São Paulo lançou, na segunda quinzena de maio, a primeira equipe fixa de brigadistas do jornal A Verdade. O time especializado vendeu mais 400 jornais na sua edição de estreia. A equipe, auto-intitulada Os Verdadeiros, é composta por 4 militantes e vendeu mais de 100 jornais por pessoa. O time fixo nasceu da preocupação com a profissionalização de brigadista. Provamos que é possível aumentar a venda de nossos jornais rapidamente com militantes especializados na agitação e propaganda. Esse é um passo necessário para melhorarmos nossas técnicas de distribuição, venda e prestação dos jornais, rumo ao jornal semanal, para garantir que cada vez mais trabalhadores tenham a oportunidade de conhecer as lutas que só podem ser lidas no A Verdade. Especialização. Uma das resoluções aprovadas no 7º Congresso do PCR foi de tornarmos o jornal A Verdade semanal. Para isso, precisamos garantir que todas as edições cheguem às mãos dos trabalhadores mais rápido do que nunca. Os verdadeiros têm a missão de contribuir para a profissionalização da etapa final da construção do jornal, a venda. Para construir a equipe fixa, foram escolhidos 4 brigadistas com disponibilidade de tempo, condições de realizar a agitação e orgulho do jornal A Verdade. No período de cada edição, 2 semanas, a equipe ficou responsável por realizar 3 brigadas ou tribunas por semana no transporte público ou em locais de grande circulação, incluindo a Brigada Nacional. Antes de iniciar as brigadas, a equipe se reuniu para organizar a retirada e distribuição dos jornais, definir os locais e horários e os materiais necessários. Nesta reunião, também foram feitos estudos de matérias sobre o papel das brigadas e definidos os objetivos da equipe fixa, que são vanguardear o aumento de venda de jornais e a agitação e propaganda, desenvolver a técnica e
profissionalizar as brigadas, ser apoio para outros brigadistas poderem realizar suas brigadas, cobrir atos e eventos e apoiar regiões com dificuldades na venda de jornais. Com o processo de teste, o time fixo assumiu uma cota inicial de 200 jornais na edição 334, mas já na primeira semana todos haviam sido vendidos e foi preciso pedir jornais de outros locais. Nos últimos anos, a tiragem de A Verdade avançou com um ritmo acelerado e metas ousadas. Para que consigamos construir um jornal semanal, o ritmo precisa acelerar ainda mais. Mais de 300 jornais nas mãos dos trabalhadores. Na sua primeira quinzena, o time de brigadistas fixos quase dobrou a meta inicial. Foram 355 jornais vendidos, incluindo suas cotas individuais e de outras regiões, já que a cota havia acabado. A estreia ocorreu na marcha contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O ato contou com o Movimento Correnteza e a UJR liderando dezenas de milhares de estudantes e trabalhadores revoltados com a péssima administração das universidades públicas e de todo o estado pelo governador. Os verdadeiros chegaram no Largo da Batata antes do início do ato e venderam 74 jornais em 5 pessoas, além de centenas de jornais vendidos pelos outros grupos que realizaram brigadas durante a manifestação. Foram realizadas outras 2 brigadas do transporte público, que totalizaram 149 jornais na mão dos trabalhadores. Outras 2 tribunas na região central da cidade venderam 116 jornais e filiaram 3 pessoas na Unidade Popular pelo Socialismo, UP. Ao final de cada brigada, um dos membros da equipe fica responsável por levantar as informações de venda e arrecadação e prestar os jornais do sistema. Além disso, os brigadistas fixos também garantiram a chegada de suas cotas individuais a familiares e amigos. A equipe fixa também pôde auxiliar brigadas de outras regiões, trabalhando com o objetivo de vender todos os jornais do coletivo. Foi assim na Brigada Nacional, onde o time de brigadistas fixos se dividiu para reforçar as brigadas nos vagões ou bairros de suas respectivas regiões. Nelas estiveram presentes cerca de 20 militantes que venderam mais de 300 jornais. Disputa ideológica. A meta é chegar a cada vez mais trabalhadores mais rápido e com a maior qualidade. Com a verdade na mão, a classe trabalhadora se informa, se organiza e avança na construção do socialismo. O jornal é uma arma central, política e ideológica, de organização do povo e para a guerra eleitoral. Nas ruas e nos transportes públicos, enfrentamos a propaganda constante da burguesia. A grande mídia e os políticos gastam bilhões para confundir a classe trabalhadora, tentam nos convencer de que o socialismo é um sonho distante ou irreal, que precisamos aceitar de cabeça baixa a escravidão assalariada. Cada jornal vendido quebra essa corrente ideológica. A verdade denuncia a exploração capitalista e mostra exemplos reais de luta e organização popular. Não vendemos notícias, apresentamos uma visão de mundo e a confiança na capacidade revolucionária da classe trabalhadora. A equipe fixa encara essa tarefa de frente. Cada conversa é uma trincheira. Vencer essa guerra ideológica é condição para vencer a guerra material. Sem consciência não há revolução, e sem jornal não há consciência organizada. Por isso, avançar na venda de A Verdade é avançar na construção do socialismo. O objetivo agora é convidar ainda mais militantes para se somarem aos verdadeiros, para construirmos brigadas ainda mais grandiosas e repassar a experiência para a multiplicar e formar equipes fixas regionais. Quanto mais brigadistas fixos tivermos, mais rápido poderemos garantir que todos os jornais impressos sejam vendidos e prestados dentro da primeira semana. Organize mais brigadas em seus bairros, vilas e favelas. Organize greves em suas fábricas e bairros. A guerra eleitoral exige pressa, mas com a verdade na mão, a classe trabalhadora se informa, se organiza e vence. O socialismo virá das mãos de quem luta nas ruas todos os dias, a classe trabalhadora. Orientações básicas. Antes de iniciar as atividades juntos, os 4 brigadistas fixos já estavam acostumados a vender jornais em situações diversas e, com o acúmulo dessa primeira quinzena de trabalho, trazem algumas dicas sobre agitação e propaganda. Dica 1. Segurança em primeiro lugar. Brigadas são melhores e mais seguras quando apoiamos nossos camaradas.
Precisamos estar sempre de olho na segurança de outras pessoas que fazem brigada conosco. Em casos de tensionamento, evite o conflito sempre que possível. Nossa prioridade deve ser sempre garantir a segurança de toda a nossa militância. Dica 2. Leia o jornal. Pode parecer óbvio, mas ler o jornal inteiro ajuda muito a nos prepararmos para vendê-lo. Quando lemos diversas edições, acumulamos os exemplos de lutas travadas pelos movimentos e partidos que constroem a verdade. Compreendemos melhor a linha que defendemos e conseguimos aprofundar conversas com quem encontramos nas ruas e em breve estará lutando conosco. Dica 3. Um sorriso, uma boa tarde. Tudo fica mais fácil quando uma boa primeira impressão é transmitida. Por isso, não subestime a educação, o bom humor e a simpatia. Muitos jornais são vendidos na primeira frase, bom dia, tudo bem? Ou até mesmo antes, só pelo olhar de cumplicidade entre dois trabalhadores. Ao apresentarmos com alegria o jornal, convencemos os trabalhadores de que estamos certos de que, ao lutarmos lado a lado, conseguiremos tornar o mundo mais justo. Dica 4. Esteja confortável. Alguns militantes vendem mais jornais quando falam em um megafone, outros preferem conversas individuais ou rapidamente com várias pessoas. Experimentar maneiras diferentes de participar de uma brigada nos ajuda a encontrar nossas preferências de abordagem. Quando estamos mais confiantes e confortáveis, fica mais fácil se conectar com as pessoas com quem conversamos. Dica 5. É muito comum receber um não ou simplesmente ser ignorado durante uma abordagem. Isso não é culpa sua. Até mesmo os brigadistas mais experientes recebem nãos na maior parte de suas abordagens. Quanto mais rápido nos esquecermos da pessoa que nos ignorou, mais fácil é abrir o rosto para a próxima que chega. Seção Memória. Um ano sem Welferson, Leandro e Ana Letícia. Edísio Leite. Há um ano, passamos pela difícil tragédia do acidente com 26 estudantes da UFPA que iam rumo ao congresso da UNE, em Goiânia. Na mala desses jovens, além de camisas de militância e uma leitura revolucionária, haviam sonhos e coragem de lutar. A partida de Welferson, Leandro e Ana Letícia, militantes da UJR, da UP e do PCR, foi a batalha mais difícil de encarar nos últimos 12 meses. Foi a perda de 3 jovens estudantes, sonhadores e lutadores. 3 comunistas, protótipos da humanidade futura. Foram 3 famílias e muitos camaradas que choraram e enfrentaram essa dor. Enxergamos no exemplo deles um caminho para o futuro. O Elferson era sagaz, amável e alegre. Nunca recuava diante de uma tarefa difícil e buscava soluções para tudo, sempre acreditando que era possível fazer mais pelo nosso povo. Leandro levava a vida com leveza, era tranquilo. Vivia soltando uma graça e cumpria suas tarefas na militância e nos estudos com dedicação. Ana Letícia tinha sempre um sorriso no rosto. Era uma militante esforçada e que buscava encontrar os caminhos para superar as barreiras desse sistema. Nossos camaradas nos ensinaram a levantar a cabeça. Choramos porque a ausência dói e continuará doendo, mas logo reabriremos o sorriso, porque vimos que a saudade só encontra sentido quando se torna organização. E as lutas são um caminho para honrar suas vidas e seguir na construção de um mundo novo, em que sejamos livres da opressão e da exploração. Foi com esses exemplos e ensinamentos que nossa militância no Pará seguiu determinada a transformar o luto em luta, a homenagear esses camaradas e a superar cada dificuldade sugerida nesse período difícil. Semanas depois da tragédia, em 7 de setembro, nasceu, em Belém, a ocupação Welferson Alves, construída pelas famílias do MLB, que também inauguraram o auditório Leandro Souza e a creche Ana Letícia. Nos últimos meses, nossa juventude organizou dezenas de grêmios estudantis, lutas em defesa da educação e construiu uma grande bancada para o congresso da UBS. Nas ruas, nas escolas, nas ocupações, nos bairros e ao lado do nosso povo que encontramos forças para seguir caminhando. Em certo momento, o pai de Ana nos relatou a felicidade dela ao contar que tinha participado de uma ocupação de supermercado para denunciar a escala 6x1, e sua alegria era maior ainda ao falar que os trabalhadores sentiram-se animados por estarmos ali realizando essa luta. E, de lá para cá, foram dezenas de lutas pelo fim da escala 6x1, sempre nos fortalecendo com as lembranças das profundas agitações de Welferson
da firmeza de Leandro e com esses relatos da Ana Letícia. Camaradas, o capitalismo não possibilita soluções para os problemas da nossa classe. Vivemos um período de aumento das guerras de violência contra a mulher, contra o povo pobre e do aprofundamento do adoecimento de milhões de pessoas que já não enxergam perspectivas de vida dentro desse sistema. O melhor caminho para enfrentarmos o luto que ainda nos toma é fazer crescer a luta pelo socialismo, sabendo que Will Felson, Leandro e Ana Letícia estão conosco. É por isso que seguiremos organizando a juventude, construindo o movimento Correnteza ao JR, a Unidade Popular, o PSR e todas as ferramentas de luta do nosso povo, porque a melhor homenagem que podemos prestar aos nossos camaradas é construir a sociedade socialista pela qual eles dedicaram os melhores anos de suas vidas. Will Felson, Leandro e Ana Letícia, presentes. Emanuel era referência de cultura e das questões sociais. Lucas Roseno, São Paulo. Ano passado, uma companheira da Zona Sul de São Paulo me ligou falando ter conhecido Antônio Bezerril, ex-morador da Casa do Estudante no Rio Grande do Norte e que conviveu com Emanuel Bezerra, dirigente do Partido Comunista Revolucionário PCR e herói do povo brasileiro. Por reconhecer a história de Emanuel por conta de algumas edições do jornal A Verdade, o quanto ele foi perseguido e sua importância para o movimento estudantil do Brasil, escrevi essa matéria para mostrar a visão de alguém que esteve lado a lado do heróico Potiguar. Assim, entrei em contato e fui conhecer Antônio Bezerril, amigo de Emanuel. A vida de Antônio Bezerril. Ele foi morador da Casa do Estudante de Natal, no Rio Grande do Norte. É estudante da Escola Técnica de Comércio. Após se formar no período da ditadura militar fascista, foi para o Rio de Janeiro e, depois, para São Paulo, procurar trabalho. Já na capital paulista, em poucos dias, encontrou um trabalho como operário na Timken Rolamentos, empresa estadunidense, onde participou de greves importantes com o objetivo de melhorar a vida dos trabalhadores, mas também desgastar o regime militar fascista. Antônio Bezerril é um homem alegre. Todos no bairro conhecem ele pelas diversas atividades que faz em sua garagem, pois transforma num espaço de lazer e saúde mental para a comunidade. Cestas básicas, roupas, brinquedos e diversos outros itens são recolhidos para ajudar os menos favorecidos. No dia da entrevista, com sua garagem aberta, tivemos uma conversa prévia que foi interrompida algumas vezes, pois quem passava em frente o cumprimentava com muito carinho. Quem foi Emanuel? Emanuel Bezerra dos Santos, de 17 de junho de 47 a 4 de setembro de 73, filho do pescador Luiz Elias dos Santos e da Joana Bezerra, nasceu em São Bento do Norte, foi líder estudantil no Colégio Ateneu e na Fundação José Augusto, onde cursou Sociologia. Atuou na vanguarda dos movimentos culturais como poeta, crítico literário e organizou na Casa do Estudante, onde moravam os estudantes pobres do interior. Como militante do Partido Comunista Revolucionário, PCR, Emanuel tornou-se diretor do Diretório Central dos Estudantes na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e organizou a bancada Potiguar para o Congresso da UNE, em 1968, em Ibiúna. Nesse congresso foi preso e teve seus direitos políticos cassados pelo decreto número 477, que proibiu o movimento estudantil de se manifestar politicamente. Após 6 meses de detenção na base naval de Natal, entra para a clandestinidade, intensificando cada vez mais a luta política contra a ditadura. A Casa do Estudante de Natal. Bezerril contou um pouco daquilo que viveu. Eu sou oriundo da Casa do Estudante do Rio Grande do Norte. Por um período, a casa foi representada por uma diretoria bem conservadora, que privilegiava quem não precisava. Emanuel e outros, incluindo eu, como auxiliar de tesoureiro, formamos uma chapa para a direção da Casa do Estudante e fomos vitoriosos. A partir disso, a casa pegava só estudantes pobres do interior. Se fosse filho de um fazendeiro, não entrava. Lembra? Os ricos faziam de tudo para impedir a organização dos estudantes. Havia muita repressão das elites e do governo, pois no vestibular da Universidade Federal, 60% dos que entravam lá eram da casa. A gente via naqueles estudantes a vontade de estudar e eles abraçavam aquilo. Nós passávamos fome, a comida era muito limitada porque eram doações, o governo quase não liberava. O assassinato de Emanuel. Quando Bezerril contou mais sobre o próprio Emanuel, não esqueceu de dizer uma curiosidade.
Emanuel chamava todo mundo de poeta, contrariando a cultura da casa de chamar todos de fera. O que faz muito sentido, pois para Bezerril, Emanuel era a referência de cultura, das questões políticas e sociais, e mais, ele vinha de uma família bem humilde no interior. Os estudantes da casa se cotizavam e davam pasta de dente e sabonete a ele. Em 1973, quando Bezerril já tinha se estabelecido em São Paulo, viu na televisão a seguinte notícia: foi morto no Largo da Moema o terrorista Emanuel Bezerra. Ele nos conta que no outro dia eu comprei o jornal, me comuniquei com alguns colegas lá de Natal, também fiquei sabendo que ele já estava condenado a ser eliminado pela ditadura. Ele já estava meio que marcado para morrer. A ditadura militar fascista acusava quem lutava contra o regime de terrorista e se utilizava da mídia para propagar mentiras. As torturas levaram Emanuel à imortalidade. Este homem de fibra sempre será lembrado. Conhecer Antônio Bezerril me faz entender melhor a luta travada pelos estudantes na época da ditadura. Não só isso, mas entender o perfil de Emanuel Bezerra, jovem humilde, que se importava com seus colegas e amigos, jovem das artes e política. Que essa história sirva de inspiração para que possamos, da melhor forma, dirigir as entidades das nossas universidades e relacionar a cultura popular com as lutas reivindicatórias, sem jamais esquecer a história aquelas, que dirigiram e fundaram as entidades de lutas e são inspiração para as novas gerações. Fim do jornal.